dele, né, referente a culto e tal. Achei uma aula bem interessante, poderia ser até para todos, né, ele falando sobre a questão de cultuar, a questão do culto, achei muito boa. A questão da liturgia. Tivemos aula também com o nosso grande Marçal, falando sobre política, sociedade, cultura, algo muito bom. Tivemos também com o presbítero Hamilton, né, falando sobre finanças. Muito legal, muito boa nossas aulas ali de férias, também fui muito edificado. E agora retornamos à nossa EBD dos nossos jovens. E o texto que nós iremos ler hoje é lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios 6. 2 Coríntios 6. Nós iremos ler do versículo 11 até o 18 e leremos o capítulo 7 inteiro também, até o versículo 16. Então vai ser 2 Coríntios 6 até a segunda carta de Coríntios 7, versículo 16. Então, do 11 até o 16. 2 Coríntios 6, do 11 até o 16 do capítulo 7. Vou fazer assim, aquela nossa tradicional leitura em conjunto, a nossa comunhão de leitura, dividindo o texto aqui para algumas pessoas ler. Então eu vou pedir, vamos ver, eu vou separando aqui, pessoal, guarde na mente que eu esqueço. Quando eu falo o primeiro e eu já falo o segundo, eu esqueço o segundo que eu falei. Então assim, então eu vou pedir aqui, eu vou pegar na minha ordem que eu estou aqui Exatamente, Hanna, isso mesmo. 2 Coríntios 6, do 11 ao 18 e o capítulo 7 até o 16. Então eu vou pedir assim, André, que é o primeiro aqui da minha lista, lê. Alan, Oi. Eu não vou Não tá em conseguir ler, casa? não. Não, eu tô no suporte do carro e eu tô indo pra casa. Tranquilo, de boa. Então, Cindy, a minha segunda pessoa da lista aqui. Então, eu vou pedir. Ô, Alan, desculpa, eu também não vou Não poder, eu tem, tô tomando café. não tem problema. Então, vamos Na para a próxima terceira. eu posso. Tá bom, tranquilo. Vamos para a terceira pessoa da lista. Vamos lá. Cleiton Marcílio. Ô, Alan, eu posso. Eu posso. Caramba, vocês estão fazendo um complô contra mim. 2 Coríntios 6. Cleitinho, você vai ler do versículo 11 até o versículo 16. Tá bom? Eu só vou passar para os outros a leitura, daí quando eu terminar de passar para todos, a gente faz a leitura em sequência. Então, beleza. O Cleitinho vai ler do 11 ao 16. Eu vou pedir para o Gustavo Krebski, que é o próximo da minha lista aqui, do 17 até o versículo 4 do capítulo 7. Então, 17 até o versículo 4 do 7. Beleza, Gu? Beleza, isso foi um beleza para mim. Boa, guerreiro. 17 até o 4. O próximo da minha lista aqui é a Hanna Maeda. Lê do versículo 5 até o versículo 10. Ok, Hanna? 2 Coríntios 7, do 5 ao 10. A Ivana é minha próxima aqui, lê do 11 até o 16. Você lê todos daí até o fim, Ivana? Pode ser? Então vamos começar assim. O Cleitinho começa, Gustavo, Hanna e Ivana. Pode ser? Pode ser, Hanna? Ivana? Pode, né? Acho que não pode. Então vamos lá, pode começar, Cleitinho. Então tá, vamos lá. 2 Coríntios 6, 11. O amor com amor se paga. Para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também a vós. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre o Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários de Deus, vivente como ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza
tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Acolhei-nos em vosso coração. A ninguém tratamos com injustiça, a ninguém corrompemos, a ninguém exploramos. Não falo para vos condenar, porque já vos tenho dito que estáis em nosso coração para juntos morrermos e vivermos. Muito grande é a minha fraqueza para convosco, e muito me glorio por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. Mesmo depois de termos chegado à província da Macedônia, não descansamos nada. Em todos os lugares houve problemas, lutas, fomos de fora e o medo no nosso coração. Porém Deus, que anima os desanimados, nos animou com a chegada de Tito. E não foi somente a chegada dele que nos animou, mas também a informação dada por ele, de que vocês o animaram. Ele contou que vocês estão com saudade de mim, e disse que estão muito tristes e estão prontos para me defender. Por isso agora estou mais feliz ainda. Não me arrependo de ter escrito aquela carta, embora vocês tenham ficado tristes por causa dela. Quando soube que a carta os deixou triste por algum tempo, eu poderia ter ficado arrependido. Mas agora estou alegre, não porque vocês ficaram tristes, mas porque aquela alegria fez com que vocês se arrependessem. Aquela tristeza foi usada por Deus, e assim nós não causamos nenhum mal a vocês, pois a tristeza que é usada por Deus produz arrependimento que leva à salvação. E nisso não há motivo para alguém ficar triste, mas as tristezas desse mundo produzem a morte. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que, segundo Deus, fostes contristados. Que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindita. Em tudo destes prova de estardes inocentes neste assunto. Portanto, embora vos tenha escrito, não foi por causa do que fez o mal, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que a vossa solicitude a nosso favor fosse manifesta entre vós diante de Deus. Foi por isso que nos sentimos confortados. E acima desta nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, cujo espírito foi recriado por todos vós. Porque se em alguma coisa me gloriei de vós para com ele, não fiquei envergonhado. Pelo contrário, como em tudo vos falamos em verdade, com verdade, também a nossa exaltação na presença de Tito se verificou ser verdadeira, e o seu estranhável afeto cresce mais e mais para convosco, lembrando-se da obediência de todos vós, de como recebestes com temor e tremor. Alegro-me, porque em tudo posso confiar em vós. Legal. A gente continuando aqui a carta de Paulo para Coríntios, né, a segunda carta, a gente consegue, quem esteve nas outras aulas, nas aulas anteriores, se recordarem, né, porque já passou mais ou menos um mês, a gente percebe que o apóstolo Paulo, ele escreve uma carta aqui para Coríntios, ele começa a confrontar ali uma pessoa, né, que começa a duvidar do seu apostolado, ele começa a defender o seu apostolado, ele fala sobre as dificuldades, sobre o sofrimento, e ele estava com um relacionamento ali com a igreja de Corinto meio estremecida. Por quê? Por causa dessas contendas que eles começaram a fazer contra o apóstolo. Né? Tinha aquele rapaz lá que se relacionou com a madrasta, não sei se vocês lembram, que ele vem e critica lá na primeira carta de Coríntios. Alguns historiadores, teólogos acreditam que é esse cara que começa a fazer contenda ali dentro da igreja, falando que o apóstolo Paulo não é um apóstolo verdadeiro, ele começa a defender seu apostolado, e começa a falar, olha, Paulo prometeu vir e não veio, e ele começa a fazer uma confusão ali dentro da igreja. E o apóstolo, ele escreve essa carta de 2 Coríntios defendendo seu apostolado, dizendo que ele não veio para roubar, matar as ovelhas, que ele teve um encontro com Jesus, que o apostolado dele é verdadeiro, ele é apóstolo de Cristo, ele faz toda essa defesa do apostolado dele. Ele fala sobre as aflições, sobre o sofrimento, só para a gente recordar o que aconteceu antes, para a gente chegar neste momento que o apóstolo Paulo está escrevendo aqui para Corinto. Quando ele chega e começa a escrever sobre o amor para Corinto, ele começa a demonstrar o amor que ele sente por aquela igreja. E ele tenta aí e consegue, como nós vemos lá no final da carta, uma reconciliação com essa igreja. Ele mostra que ele ama essa igreja, mesmo o pessoal fazendo todas aquelas coisas erradas,
mesmo, como a gente já viu na primeira carta de Coríntios, né, tendo facções, tendo irmãos processando irmãos, tendo imoralidade sexual, tendo defraudação da ceia. O apóstolo Paulo, ele vem e exorta toda a igreja, mas ele ama essa igreja, ele ama essas pessoas. E o amor, ele também é exortativo. O amor, algumas vezes, ele precisa ser severo. Entendam quando eu falo severo. Às vezes você precisa exortar em amor, disciplinar, falar algumas verdades, como nós falamos aqui no nosso vocabulário, né, nos nossos ditados populares. Né? Falei umas verdades para ele. Se for em amor, isso é importante. Se for exortação em amor, isso é extremamente legal, né? Porque a própria Bíblia diz que Deus, ele disciplina aquele a quem ele ama, ele disciplina os filhos. Por quê? Porque quando você disciplina, você exorta, né? E exortação é você colocar no caminho, você jogar para cima, você dar estímulo, você querer a mudança, você querer a melhora do outro. A gente pensa em exortação como briga, né? Alguém vai brigar comigo. Eu fui exortado, brigaram comigo, queriam o meu mal às vezes, né? Ah, você exorta muito. Mas a exortação é diferente da admoestação, né? Que entra mais numa questão de disciplina mesmo. A exortação é você incentivar, jogar para cima, querer uma mudança da pessoa. Isso é uma exortação. E o apóstolo Paulo, ele vem exortar em amor essa igreja. E antes de eu começar, né? Já comecei com essa introdução. Queria ver aqui com vocês, queria a participação de vocês aqui. Vocês já confrontaram algum amigo, alguém, exortou em alguém, em algum assunto difícil, assim, em algum assunto difícil mesmo da vida? Já exortou em amor? E como que foi essa exortação para você? Como é que você conseguiu exortar? Como é que foi que você exortou em amor? E como é que foi recebida essa exortação? Já aconteceu isso? Ou já aconteceu o contrário com você? Alguém já te exortou em amor? Como é que foi, né? Então, eu queria que alguém aqui, vamos ver, já foi exortado em amor ou já exortou, né? A pergunta principal é se já exortou. Se você não exortou, então você já foi exortado em amor. Como é que você recebeu? Ou quando você foi exortar, como é que você chegou nesse assunto difícil? Né? Como é que você conseguiu chegar a exortar? E como é que foi? Como é que foi essa abordagem? Como é que você conseguiu confrontar esse amigo, essa pessoa? Como é que foi para você? Isso já aconteceu? Ô, Alan, eu acho que exortação em amor pelos nossos pais a gente é direto, né? Uhum. Então, a gente recebe isso toda vez. É claro que a gente só vai entender quando a gente, né, como agora que a gente é jovem, que a gente é um pouco mais maduro, etc. Mas a todo momento, desde criança, a gente é exortado em amor. E só que a gente passa a entender agora. Mas mesmo assim, hoje a gente às vezes acha que os pais estão errados, alguma situação ou outra, mas sempre, a gente sempre recebe exortação com amor. Agora, ao contrário, você exortar alguém no amor, já fiz várias vezes, mas eu creio que assim, eu tenho dificuldade nisso. Por quê? Porque geralmente as vezes que eu fiz isso foi sempre com alguém que eu tenho bastante intimidade. E aí, quando você tem bastante intimidade com uma pessoa, às vezes você fala aquilo que você sente no coração mesmo, aquilo que Deus te ajudou, e você consegue, até de uma forma, pra mim, né? Isso pra mim, na minha opinião. É tipo, simples e de uma forma bem tranquila, tipo, falar pra pessoa aquilo que você tem pensado, e aquilo que você sentiu no coração de falar, entendeu? Mas óbvio que assim, quando você tem intimidade com uma pessoa, isso se torna muito mais fácil. Né? Também já passei por uma situação também faz bem bom, onde eu não fui exortar, né? Mas fui avisar alguma pessoa de algo que tinha acontecido, que não era uma pessoa minha, mas eu senti no coração de falar para ela, ou talvez para um parente dela, sobre alguma coisa que aconteceu, entendeu? E aí já foi um pouco mais complicado. Eu tive que pensar muito no que eu falar, eu tive que perguntar a opinião para outra pessoa, como é que eu ia falar isso, se essa pessoa receberia bem. Aí a pessoa que me deu o conselho falou assim: André, eu se fosse no lugar da outra pessoa, gostaria que você ajudado também, etc. Mas é um pouco mais complicado, porque fica com receio de criar uma inimizade, talvez, ou da pessoa não entender bem, né? Porque quando é um amigo seu, cara,
mas no dia seguinte tudo bem, entendeu? Uhum. Pessoas muito íntimas acabam, não talvez no primeiro momento recebendo bem, mas você sabe que vai passar 1, 2 dias e você já vão estar normal, né? Sim. Mas foi mais ou menos isso a experiência que eu tive. Legal. Tá legal. 2 experiências adversas, né? Diferentes. Bem legal. Mais alguém quer falar? Algum momento? Como é que foi? Tratar um assunto difícil? Como é que foi para você ter que exortar em amor? Ó, assim, eu acho difícil, né? Uma coisa assim que a gente tem que tomar atitude, mas, sabe, a gente fica rodeando, vou, não vou, vou, não vou, falo ou não falo. Aí eu fico pensando, se eu falar, será que ela vai continuar sendo minha amiga ou meu amigo? Será que, né, eu fico nessa, né? Uhum. E então é complicado, É né? difícil, né? Aí quando vai, agora na questão, quando vai para a igreja e às vezes acontece alguma coisa, o pastor fala assim, ó, fizeram isso, é com você que você vai ter que acertar isso aí, você que vai ter que falar. Falei, ai, pastor, eu tenho que falar? Tem, você que tem que falar. Aí eu tenho que respirar fundo, eu falei, tem certeza? Tem. Aí vou lá, ter que falar e, sabe, e não sei, parece que quando a gente chama atenção, depois, mesmo que esteja tudo bem, não é a mesma coisa. Dá uma sensação estranha. Eu falei, puxa, eu não devia ter falado, mas eu tenho que falar, não tem jeito, fui obrigado a fazer, né? Então é difícil, né? Ou quando o filho da gente apronta na escola, às vezes, daí eu fico sabendo que aprontou na aula de uma amiga minha, que dá aula para ele, eu falei, putz, jutsu dessa! Nossa, de arrancar couro. Então é difícil, sabe? Muito difícil, mas a gente tem que tomar certas atitudes, né? Com Senão as certeza. coisas vão caminhar para um lado que aí depois a gente não controla mais, né? Legal. Legal. E é algo bem, bem difícil mesmo, né? Não é fácil, como o Vinícius falou, né? Mas nós exortamos quando nós amamos, né? Porque o que acontece? Quando nós estamos vendo um amigo indo para o precipício, né? Você não vai querer que ele caia, você vai segurar ele, né? Não, não vai. É algo muito difícil mesmo. E muitas vezes a gente tem que lutar contra nós mesmos, que a gente não quer, às vezes, ter uma indisposição com alguém. Mas às vezes isso é pro bem do outro, né? E isso é amor, quando ele começa a falar. O amor, ele é doação também, às vezes é sacrifício, às vezes você sacrifica um bem-estar por um momento para que seu amigo fique bem ou para que alguém que você goste fique bem. E entenda essa questão, né, de exortação, porque às vezes tem pessoas que não sabem exortar em amor também, né? Porque exortação é jogar para cima. Às vezes a pessoa tá lá para baixo, tá morrendo, você vai lá e bate nela, você tá batendo um cachorro morto. Não. Não é assim que funciona, é você jogar para cima, falar, olha, tá certo, vamos junto, vamos caminhar junto, essa forma não se faz, você vai, entende? E é isso que o apóstolo Paulo ele faz, ele começa assim, olha, para vocês de Coríntios, abrem os seus lábios e alarga-se o nosso coração. Quando ele fala assim, ele está falando do amor, ele começa a dizer que o amor ele tem que ser verbalizado, ele começa a falar que o amor ele tem que ser falado, fala, olha, abre os lábios de vocês. Paulo ele não apenas tem esses filhos na fé, não tem apenas esses amigos, mas ele declara esse amor para eles. E quando nós temos amigos, temos pessoas próximas, nós precisamos declarar este amor. Seja falando, né, eu te amo, seja demonstrando de várias outras formas este amor, mas ele precisa ser verbalizado. E essa forma de você conversar e de você alinhar algumas coisas, né, com um amigo próximo, como o André falou, às vezes alguém um pouco mais distante, que às vezes é muito mais, às vezes é difícil, né? Não sei o que é mais difícil, né? Você ter um amigo próximo e você exortar e ter medo de uma indisposição, ou alguém distante que você não conhece, não sabe a reação, e por isso nós precisamos orar e pedir a instrução do Espírito Santo, não pode ser nada que venha de nós, né? E isso é interessante, ele fala sobre a verbalização, abra os vossos lábios, né? E ele verbaliza esse amor, né? Como diz, o amor não é apenas um substantivo, é um verbo. Olha que profundo. É uma ação, é uma atitude, não é só um sentimento, né? Você tem que abrir esse sentimento, você tem que externar esse sentimento pela pessoa, você tem que falar. E a exortação aqui que o apóstolo faz é uma das demonstrações de amor. Ele abre os lábios. Ele fala para Corinto também.
abrir os lábios, para essas pessoas abrirem os seus lábios e demonstrar o amor verbalizando. E outra coisa, o amor, ele também precisa ser demonstrado, né? Ele precisa ser verbalizado, mas ele precisa ser demonstrado. Ele fala também que, olha, quando ele fala assim, abre seus lábios e alegra-se o nosso coração, não tendes limite em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Então tem que ser demonstrado esses afetos, né? O coração tem que verbalizar aquilo que está aqui dentro, né? Aquilo que está no coração, e tem que ser demonstrado. Então ele está demonstrando esse amor para eles, escrevendo essa carta, propriamente até exortando, até algumas críticas que ele recebe de Corinto, ele não guarda isso no coração, e mesmo assim ele demonstra seu amor para Corinto. Né? Os coríntios chegavam a criticar a pregação de Paulo, criticaram o apostolado dele, e mesmo assim ele demonstra o seu amor para essa igreja, ele escreve essa carta para essa igreja. Ele tenta ali se justificar ainda, ele nem precisava, mas ele tenta se justificar porque ele ama aquela igreja. Eles são filhos da fé dele. Imagina, essa igreja aí falou mal dele, fez um monte de coisas ruins para ele, algumas pessoas ali, e mesmo assim ele demonstra o seu amor. Ele fala que ele ama aquela igreja. Ele fala que aquela igreja é um local onde ele ora, chora e sofre de tristeza se eles ficam mal com ele. Interessante isso, né? Ele demonstra esse amor pela igreja. Ele verbaliza e ele demonstra. E ele traz isso para nós também e para a própria igreja. Demonstrar o nosso amor pelas pessoas. Demonstrar o nosso amor pelas outras pessoas, né? E o amor, ele tem que ser retribuído, né? A gente tem um problema, até ontem conversei com a UPA de Campinas, no momento deles, né? E a gente estava falando sobre aquele texto lá de Pedro, onde Jesus fala, Pedro, tu me amas? E Pedro responde, né? Te amo. E ele fala, apacenta as minhas ovelhas. Nós temos um problema na nossa língua portuguesa, não sei se é um problema, mas nós temos uma diferença na nossa língua portuguesa, que existe só uma forma de falar amor. Diferente do grego, que existem de 3 a 4 formas, até 5, né? Mas as mais conhecidas é aquela forma do amor eros, que é o amor, aquele amor apaixonado, amor entre homem e mulher, um amor erótico, né? De onde vem a palavra erótico, né? Não só erótico, mas de onde vem a palavra erótico. Então é um amor de paixão, um amor que você sente pelo seu marido, namorado. Esse é o amor eros. E tem o amor filéu, que é o amor pelo amigo, né? E o amor ágape, que é o amor de fraternal de um pai para um filho, um amor que a pessoa daria vida pela outra. Então existem essas 3 formas de amor, de demonstrar amor. Só que nós temos um problema na nossa língua portuguesa, que nós só temos uma forma, né, de falar o amor. E aqui ele fala que o amor, ele tem que ser retribuído, né? Então ele está falando desse amor filéu ou desse amor ágape, não do amor eros, né, de paixão, né? Senão, se fosse assim, seria muito fácil. Muitas pessoas que estão solteiras já estariam namorando. Olha, eu amo vocês, tem que me amar agora. Não é assim que ele está falando. Ele está falando de outra forma de amor, esse amor de amizade, esse amor fraternal, esse amor que se doa. Então ele fala, né? Ora, com justa retribuição, dilatai-vos também vós. Se você é amado, você tem que amar também. Nós temos que demonstrar o nosso amor. Se você recebe amor de um amigo seu, você também tem que demonstrar. E não só de um amigo, de pessoas que não gostam de você. Entende? A questão nós confundimos o amor com trazer a pessoa para dentro de casa, para ter um relacionamento íntimo. Não é isso. Mas é você orar por essa pessoa. Se essa pessoa te amaldiçoar, você abençoá-la. Se ela precisar de alguma coisa, você está disposta a ajudar. Isso é o amor. É isso que o apóstolo Paulo fala. Nós temos que retribuir esse amor também. Nós recebemos e precisamos retribuir. Ah, mas eu não recebo o amor dessa pessoa. Mas você recebeu o amor de Jesus. Então você retribui esse amor de Jesus fazendo para outra pessoa. Porque daí, voltando lá para o texto de Pedro que eu falei, quando Jesus pergunta assim, Pedro, tu me amas? Né, e ele pergunta de forma agapau, que é de forma, você morreria por mim? E Pedro responde, eu filéu o Senhor, né? Eu gosto do Senhor, eu te amo como um amigo, eu não morreria.
ele fala assim, apacenta as minhas ovelhas. E quando a gente percebe isso, quando Jesus fala assim, Pedro, tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas, a demonstração de amor por Jesus é você amando as ovelhas, é você amando os filhos de Jesus, é você amando o seu próximo. Então essa é a retribuição de amor. Então ele pergunta, se você me ama, então ame as minhas ovelhas. Ame os meus irmãos. É isso que Jesus fala lá para Pedro, é isso que o apóstolo Paulo vem falando aqui. Retribua o amor. Ah, mas tal irmão aqui não me ama. Você ama a Cristo. E por isso você retribui. Por amor a Cristo. E porque você tem que amar o seu irmão também. Porque nós reduzimos, né? Nós não. Jesus, ele reduziu, ele compilou os 10 mandamentos em 2, né? Que é amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, e amar o seu próximo como a ti mesmo. São 2 mandamentos que foram reduzidos, né? Que foram compilados, que foram resumidos. O resumo dos 10 mandamentos são esses 2, que é amar o seu próximo como a ti mesmo. Então o amor, ele tem que ser retribuído também. Mesmo se nós não somos, mesmo que nós não recebamos, né, da pessoa, mas nós retribuímos por amor a Cristo. E se nós recebemos da pessoa, nós também temos que retribuir. Alguém quer falar alguma coisa? Posso continuar sobre essa questão do amor, porque é difícil, né? É difícil exortar e é difícil amar também, não é verdade? Então ele continua falando aqui, ele meio que faz uma mudança já bem drástica quando ele vem aqui para o capítulo 7, falando assim, não vos ponhais em julgo desigual. Ele está falando sobre o amor e tal, e ele faz uma mudança drástica aqui, no versículo 14, na continuação da sua escrita. Ele fala assim, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e dos ídolos? Porque nós somos santuário de Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. O apóstolo Paulo, ele começa a falar sobre o jugo desigual. A ideia do jugo desigual vem lá do Antigo Testamento, que é aquela ideia de estar desnivelado, não colocar 2 animais no jugo, 2 animais diferentes no jugo. Por exemplo, colocar um boi e um jumento, porque não dará certo. Primeiro porque os 2 têm um tamanho diferente, então vai ficar meio capenga, e eles diziam que o boi era um animal puro e o jumento era um animal impuro. Então ele faz essa comparação sobre o jugo desigual e ele fala que não dá para os 2 andarem unidos. E normalmente nós ligamos essa questão de jugo desigual para relacionamento amoroso, não é verdade? Muitas vezes a gente fala assim, olha, cuidado com o jugo desigual, né? Que a proposta ele fala, né? Sobre a união do jugo desigual. Mas não é só relacionamento amoroso, namoro, casamento, que ele fala sobre jugo desigual. Ele fala sobre outras coisas que nós conseguimos perceber aqui. Ele fala sobre a sociedade, ele começa a fazer perguntas retóricas, esperando um não daquele pessoal, perguntando assim, tem como unir justiça e iniquidade? Existe como ter pessoa justa, tendo um relacionamento íntimo, entenda o que eu quero dizer, né? Um relacionamento próximo, estreito, onde compartilham de mesmas ações e atividades. Por exemplo, quando ele fala aqui da questão da justiça e da iniquidade, ele está querendo dizer assim, é difícil você, cristão, se associar com um não cristão ou um iníquo, né? Alguém que não tenha moralidade, ele está falando sobre a moralidade ali, por exemplo, na junção de uma empresa, por isso tem que cuidar, entende? Entende o que eu quero dizer? Por exemplo, você sabe que tem princípios, você não pode sonegar imposto, mas o seu sócio fala, não, o que tem sonegar imposto? Entende o que eu quero dizer? Então, o que ele está querendo dizer aqui? Nós não podemos ser moldados pelo iníquo, e nós precisamos moldar. Então, se você está junto, você não pode ter a sua moralidade, a sua ética e a sua cristandade corrompida. É isso que ele está querendo dizer. Se você está se juntando com alguém e isso vai corromper, não tem como você estar junto. Se você vai se corromper, se isso vai te fazer pecar. Ele até fala, não tem comunhão de luz com trevas.
Porque onde chega a luz, onde chega o cristão, onde chega você, onde chega eu, onde chegamos nós, que somos extensão do reino de Deus, porque o reino de Deus habita dentro de nós, como o próprio Jesus fala lá para os fariseus, quando perguntam aonde, quando virá o reino de Deus, e Jesus fala, o reino de Deus não virá em visível aparência, porque ele está dentro de vocês. E se ele está dentro de nós, nós somos extensão deste reino. E onde nós estamos levando o reino de Deus. E se nós estamos levando o reino de Deus, o Senhor do reino está conosco. Então nós somos extensão do reino. Não tem como haver comunhão com luz e trevas. Onde a luz chega, as trevas se dissipam. Entende o que eu quero dizer? Eu não estou falando que você tem que se excluir do mundo, não ter pessoas ou amigos que não são cristãos. A questão é, você não pode abrir mão dos seus princípios e se moldar da forma daquele que não é cristão. Entende o que eu quero dizer? Ter práticas que não são cristãs, práticas morais e éticas que não são cristãs. Eu sou super a favor, e eu concordo muito, de nós termos relacionamentos intencionais. Você tem um amigo que não é cristão, e continua tendo esse amigo não cristão. E ele começa a ver a sua vida, a sua mudança, como você trata a sua família, seus amigos, a sua vida moral, e ele começa a perceber alguma coisa diferente em nós. E ele consegue ver Cristo nas nossas vidas. Eu sou super a favor em relacionamento intencional. Você tem um amigo não cristão, você caminhar com ele, estar com ele, chamar para jantar, chamar amigos, chamar para em comunhões da igreja, para que ele veja, ou na sua casa, em qualquer lugar, sair no shopping, em algum lugar, jogar bola, mas que ele veja que você é diferente, que a luz está ali, que você é uma extensão do reino. Então, eu sou super a favor disso. A questão é que o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo também porque ele até fala lá assim, olha, vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. Então, nós vamos conviver com todas as coisas do mundo, só que nós não podemos nos conformar e não podemos achar que o pecado, ter uma vida iníqua, é normal, porque nossos amigos ou as pessoas que estão próximas de nós, né, fazem essas coisas. Ele fala assim, olha, não há comunhão com luz e trevas. Você não pode falar que você é cristão tendo atitudes imorais. Entende o que eu quero dizer? De forma intencional. Entende? É isso que o apóstolo Paulo está falando. Não tem harmonia entre Cristo e o maligno. E quando ele fala aqui sobre harmonia, ele está falando, é a mesma raiz, a mesma palavra que vem de sinfonia, onde as pessoas estão cantando todo mundo junto, tocando todo mundo junto, e está aquela coisa maravilhosa quando eles estão em harmonia. Todo mundo cantando e tocando ali dentro, eu não sei falar essa linguagem musical, mas estão cantando e tocando tudo dentro do mesmo tom. Então tá a coisa mais linda do mundo. Agora um começa a cantar de uma forma, outro de outra, um tocar num ritmo, outro no outro. Não existe harmonia. Entende? Foi igual o dia lá que a gente foi na festa das nações aí, tava cantando, acho que eu cantando. Então, e tava, acho que a Cindy, né, Cindy? E o pastor falava, eu cantando lá, eu tava acabando com todo mundo lá. Né, eu tava estragando. A Cindy acho que até olhou assustada para trás, que ela não sabia mais o que fazer. Acho que a vontade dela era calar a minha boca ali, porque não dava, né, Cindy, para cantar. Então não tinha uma harmonia, não tinha uma harmonia ali, não tinha uma sinfonia. Isso que o apóstolo Paulo está falando, não tem uma harmonia. Eu estava ali no meio, né, como diz o ditado, né, em terra de esqueleto, toda fratura é exposta. Eu queria cantar, né, mas eu não sabia. E foi ruim. Então, eu estava ali cantando, estava fraturado, exatamente. Foi muito complicado. E é isso que o apóstolo Paulo fala, é dentro deste contexto que ele fala, não há harmonia, entende? Você não consegue ter um estilo de vida igual ao do incrédulo, não tem como. Ele não está falando para que nós, para nós irmos para um mosteiro, para nós nos separarmos e sermos os santarrões. Ele fala que não tem como nós termos o estilo de vida. Nós temos que fazer a diferença. Nós temos que mudar isso. É até uma crítica que Jesus faz lá no Sermão do Monte aos essênios. Não sei se vocês conhecem os essênios, lembram dos essênios, que era uma seita dentro do judaísmo, que eles se retiravam e tinham a comunidade deles porque eles achavam que o mundo era ruim
que o mundo era mau, e eles ficavam só na comunidade deles retirados, porque eles não podiam se contaminar com o mundo. Então eles ficavam retirados, eles se santificavam assim. E Jesus fala assim: vocês são sal da terra e luz do mundo. O sal está para temperar a terra, não está para se separar da terra. Nós estamos para estar ali no mundo mesmo, mas para apresentar a Cristo, para temperar aquilo que não tem sabor, para iluminar aquilo que está em trevas. É para isso que Jesus nos chama. E é isso que o apóstolo Paulo está falando. Você pode ter amigos e pessoas que não compactuam da mesma fé que você. Mas que diferença você está fazendo ali? E que diferença ele está fazendo na sua vida? Quem está sendo moldado? Você ou ele? Dentro da empresa, onde várias pessoas fazem coisas erradas, mentem, você está se conformando? Quem está fazendo a diferença ali? Você ou eles? Entende o que o apóstolo Paulo está falando? Vocês podem estar em todos os lugares, e devemos. Mas nós não podemos nos moldar. Nós não podemos estar nessa comunhão, porque não existe harmonia. Entendem? Alguém quer falar alguma coisa, comentar? Só eu estou falando aqui. Dar um testemunho. Posso continuar? Eu fico falando muito, que às vezes eu acho que vocês não estão gostando. Então, continua aqui. Ele fala assim: habitarei e andarei entre eles. Né? Ele fala sobre o templo. Por isso, retirai-vos do meio deles e separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. É isso que eu falei. Né? Ele fala que nós temos que ter aí. Mas se você tem algum relacionamento, alguma coisa, né, que te faz se separar de Deus, e não só isso, porque ele fala do templo, ele fala até da própria questão do pecado, né? Ele continua falando assim: olha, por isso retirai-vos do meio deles, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. E depois ele continua: serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas do Senhor Todo-Poderoso. Então ele fala para que nós nos afastemos de coisas que possam nos distanciar de Deus. Entende? Se às vezes isso é um relacionamento, sei lá, um namoro, se isso está te fazendo se distanciar de Deus e você vê que não tem uma mudança dentro desse relacionamento, o que é o mais certo fazer? Se casar com essa pessoa? Quando eu era mais jovem, recém-convertido, né? Na verdade, não era recém-convertido, não era convertido, namorava com uma crente cristã e nós íamos para... E nós namorávamos, né? Então, não deu, acho que 6, 7 meses, terminamos o relacionamento, porque eu não conseguia entender alguns princípios e padrões cristãos que ela tinha. E não deu certo. E muitas vezes ela se amoldava ao meu padrão e meu estilo de vida, que não era o dela. E chegou um momento que não deu mais certo. Nós terminamos. A gente só retornou depois que eu converti. Depois que eu voltei quando eu converti, né? Quando eu fui para Cristo. E só aí deu certo. Antes disso, não deu. E não daria, porque eu tinha alguns padrões de vida, algumas questões, um estilo de vida que não era padrão cristão. E as pessoas que estavam comigo, em alguns momentos, até entrou dentro desses padrões. E isso é complicado. Às vezes pode acontecer isso conosco. Por isso que ele fala, afastai-vos. Se você está entrando dentro desses padrões que não são cristãos, você tem um relacionamento tóxico, que está na moda falar essa palavra, né? Se afaste. Se você não consegue ter, e não só de relacionamentos e pessoas, mas também de pecados, de coisas que você faz, de coisas que nós fazemos. Se afaste de toda impureza. Se afaste, não toquei em coisas impuras, separai-vos, santificai-vos. Essa questão de separai-vos, santificai-vos. Se alguma coisa está te fazendo errar, se afastar de Deus, às vezes nem é pessoa. Às vezes é um estilo de vida, alguma coisa, separai-vos, santificai-vos.
É isso que o apóstolo Paulo está falando, santificai-vos. Não tem harmonia entre luz e trevas. Ele fala sobre pessoas, né, sobre práticas e cultura, mas ele fala também sobre o pecado. Separai-vos, afastai-vos. E ele fala também aqui, serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos, e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês, vocês não estão falando muito. O que significa para você ter Deus como pai? O que significa para você ter Deus como pai? Quando o apóstolo fala que serei vosso pai, vós sereis para mim filhos e filhas, o que significa para você ter Deus como pai? Pergunta profunda, né? O que significa ter para você Deus como pai? Quer falar? Ô Alan, eu quero. Bom, primeiro que assim, quando vem a imagem de pai na cabeça, eu sempre penso em alguém muito sábio e alguém que vai me dar muitos conselhos de como eu vou passar alguma coisa na minha vida. Então eu enxergo isso, ter Deus como pai, além de todas as coisas que ele faz por nós e fez por nós, é ter a principal, no caso de divindade, né, a principal pessoa que vai me ajudar a passar por todas as coisas da minha vida, entendeu? Que é isso que o pai faz, né? O nosso pai terreno faz isso com a gente, nossa mãe terrena faz isso com a gente, ajuda a gente a passar as dificuldades, dá conselhos, fala o que se deve fazer, o que se não deve. Então, ter Deus como pai, talvez nesse sentido em específico, para mim é isso. Ter o principal conselheiro, digamos assim. Legal. O Gustavo falou respeitar, amar e obedecer, muito bom. Mais alguém? Falou alguma coisa? Eu vou pedir para a Cindy, que estava tomando café. O que você acha, Cindy? Ter Deus como pai. Ah, eu acho que é isso que o André falou, né? A questão da sabedoria, de, às vezes, na dúvida, apontar o caminho, você seguir os ensinamentos, né? É realmente difícil falar isso, né? Tipo, falar o significado, né? Mas eu acredito que seja isso mesmo. Legal. E é exatamente isso, né? Como o próprio André falou, né? A questão do próprio cuidado, do auxílio, da ajuda, a questão da obediência, como foi dito, né? A respeito. O Gustavo e a Cindy também falaram sobre essa questão. E é exatamente isso, né? A gente consegue perceber o amor de Deus, o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. E isso que ele vem falando é um cuidado que Deus tem. É isso que Deus está fazendo. Ele está nos cuidando. Ele está colocando diante do penhasco, do abismo, uma cerca de proteção, né? É como tem aquela velha história, não sei se já ouviram, né? Que tem assim, olha, não ultrapassa essa cerca, não pule essa cerca. E a pessoa pula e tem um penhasco lá e cai e morre. Entende? É uma historinha bem... Mas é exatamente isso, né? Deus, ele coloca uma cerca de proteção. Isso ele começa a nos dar instruções. Ele fala assim, olha, não faz isso. Né? E às vezes nós somos cabeçudos e fazemos e dá problema. A gente consegue ver lá no Antigo Testamento, né? Quando Deus fala assim, olha, pessoal, não se misturem com o povo de outros povos pagãos, né? Não tem essa mistura cultural. Não se misturem, eles se misturam e acabam tendo problemas, né? E entenda o que eu quero dizer, novamente. Você tem que estar ali no meio daquelas pessoas, mas para fazer a diferença. E eles se misturaram e começaram a adotar os padrões deles. E é essa a grande questão. Nós não podemos adotar os padrões do mundo. A igreja tem que estar no mundo, e não o mundo dentro da igreja. Essa é a questão. E isso que aconteceu com o povo do Antigo Testamento. Deus falava, olha, não faça isso. Não se relacionem, não adorem essas coisas aqui. Eles adoravam. Né? E Deus ia lá e restaurava. Não, não faça isso. E muitos problemas aconteciam, né? Então, muitas vezes, nós mesmos acabamos não ouvindo essas instruções do pai, né? Como o André falou no início lá, que os pais, às vezes, dão conselhos, né? Quando estava falando sobre exortação, e a gente não entende, a gente não concorda. Nós queremos fazer da nossa forma. E, às vezes, nós fazemos e vemos, puxa, seria melhor ter feito da outra forma mesmo. E ele continua falando aqui sobre a santificação. Ele falou assim, tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando nossa santidade em temor do Senhor. Ele fala da impureza da carne, né, que inclui as formas, todas as formas de impurezas físicas, né, e como as impurezas do espírito, né? Por exemplo, a gente pode ver o filho pródigo, né, para a gente pegar esse exemplo de impureza da carne e do espírito.
O filho pródigo, a impureza da carne dele foi as coisas que ele saiu para o mundo e festejou, né? E se relacionou com meretrizes, como está lá, gastou todo o dinheiro dele, só festa, como dizia aquela música, tiro, porrada e bomba, antigo pra caramba, né? Sei que não é uma boa ilustração, mas era só loucuragem, ele com os pecados da carne. E o filho que ficou com o pai, com os pecados do espírito, porque ele não se relacionava com o pai dele. Ó, o Cleitinho Bala. E ele não se relacionava com o pai. Ele não tinha um relacionamento com o pai. O irmão que foi embora teve os pecados físicos, os pecados da carne, que o apóstolo Paulo fala, se livrar de todas as impurezas da carne. E o filho que estava junto não se relacionava com o pai, ele tinha um problema espiritual. E é essa a grande questão. Cometer o pecado do espírito, que não foi se relacionar, né? Nós precisamos nos relacionar com Deus e entender que Ele é o único caminho, a única verdade. Que a verdade não é uma filosofia ou não é um ideal, mas é uma pessoa, é Jesus. E que não existem várias verdades, vários caminhos. Existe só um. É só Jesus. E é essa a grande questão. Ele continua falando, olha, acolhei-nos em vosso coração e ninguém tratamos com injustiça, ninguém corrompemos, ninguém exploramos. Ele começa a falar, né, ele está se defendendo aqui, e ele fala assim, não falo para vos condenar, porque já vos tenho dito que estáis em nosso coração para juntos morrermos e vivermos. Isso é muito legal, para juntos morrermos e vivermos. Ele fala da questão de estar junto, que a amizade e que o relacionamento, só falando sobre esse versículo que eu achei muito legal, para que juntos morramos ou morrermos e vivemos. Ali no versículo 3 de 2 Coríntios 7, que ele fala que nosso relacionamento, ele se estende também daqui para a vida eterna. É muito interessante isso, né? Nós estaremos juntos lá no céu, nós teremos um relacionamento lá, nós estaremos juntos lá, e o nosso relacionamento é para a vida e para a morte. Nós não estaremos só juntos aqui. Nós estaremos juntos lá do outro lado do céu, né? Não sei se é lá do outro lado ou aqui nessa terra que Deus vai restaurar, não sei como é que vai ser nessa dimensão, como que será, mas estaremos juntos. Por isso que ele fala sobre o amor. Imagina você passar uma eternidade inteira brigado com alguém, né? Nem sei se estariam juntos, mas imagina, por exemplo, eu estou lá brigado com a Ivana, né? No céu, a gente não pode se encontrar no céu. Uma eternidade inteira. Imagina que horrível que seria isso. Estranho de pensar, né? Mas é o que o apóstolo Paulo fala, olha, nós estamos aqui para morrermos e vivermos juntos. Não tem... e esse mostra o grande afeto e o grande amor dele. E ele fala para que nós possamos nos santificar, nos separar do pecado. O quanto nós conseguirmos. E existe uma frase de um rapaz chamado Robert McChain, que diz assim, Senhor, faz-me tão santo quanto é possível a um homem ser santo deste lado de cá do céu. Fala assim, Senhor, faz-me tão santo quanto é possível a um homem ser santo deste lado de cá do céu. Profundo, né? Nós sabemos que nós não vamos conseguir ser 100% aqui na Terra, plenos aqui na Terra. Mas que a gente possa fazer essa oração, pedir, Senhor, eu posso ser o mais santo possível, que eu consiga ser o mais perto do Senhor possível, me ajuda, enquanto eu estiver aqui nessa terra. O quão difícil é isso, mas nós precisamos pedir esse auxílio e essa força do Senhor. E ele termina, né, aqui no versículo 4, essa porção de texto, falando assim, muito grande é a minha fraqueza para convosco, a minha franqueza para convosco, e muito me glorio por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado e transbordando de júbilo em toda a nossa tribulação. E ele se sente confortado, ele se sente alegre ali na tribulação. Por quê? Porque a tribulação, ela gera esperança para eles. A tribulação, ela gera até uma reflexão para eles. Não sei vocês, mas diante dessa pandemia aí, quantas
reflexões nos surgiram na nossa mente, né? Na nossa vida cristã, na nossa vida espiritual, quantas mudanças nós tivemos, quantas formas de pensar nós mudamos, né? Quantas coisas nós começamos a dar importância que nós não dávamos mais diante dessa tribulação e diante de outras tribulações também. E isso é um motivo de alegria. E depois ele continua só para... Agora eu tenho que dar uma aceleradinha aqui no versículo 5 até o 16, por causa do horário. Mas ele começa a falar sobre Tito, quando o Tito volta à Macedônia e tal, e ele começa a ficar feliz, porque Tito vai para Corinto e traz uma resposta boa. Olha, o pessoal de Corinto não está tão triste assim com você, eles amam você também, eles gostam de você também. Paulo, isso traz alegria para ele. Como é interessante isso, né? O apóstolo Paulo fica feliz porque aquela igreja o ama. Algumas pessoas ali o amam. E uma coisa interessante que ele fala aqui no versículo 9 e 10, na verdade, do 8 ao 10, ele fala assim: porquanto ainda que vos tenha contristado, tenham se entristecidos com a carta, não me arrependo, embora já tenha me arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo, vos entristeceu por algum tempo. Agora me alegro, porque fostes contristados, entristecidos, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresses. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, e que ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo traz morte. É interessante ele falar sobre essa tristeza, que é a tristeza que eles reconheceram o pecado deles. Isso tem que acontecer conosco. Essa tristeza é a tristeza para o arrependimento. Quantas vezes nós aqui não erramos e pensamos assim, pô, Deus, você fica triste com aquilo e isso produz arrependimento. Isso é uma tristeza boa. É uma tristeza que traz alegria. Por isso que eu falei no início, você já exortou alguém? Ele até fala aqui, olha, vocês podem ter ficado tristes no início da carta que eu mandei, mas hoje eu fico alegre, porque essa tristeza é uma tristeza que vem de Deus, é uma tristeza de arrependimento do pecado. Você ficou triste porque você errou, porque você pecou. Você ficou triste porque você desagradou a Deus. Isso produz o arrependimento. Que coisa bonita isso, né? Só que ele fala assim, que também a tristeza do mundo produz morte. Porque qual que é a tristeza do mundo? Eu vou trazer um exemplo aqui. Por exemplo, a pessoa rouba. Se ela é pega roubando, ela fica triste porque ela roubou. Né? Ah, eu roubei, fiquei triste que eu roubei, fiz uma coisa errada. Agora a pessoa está roubando, e a pessoa pega ela roubando. Ela fica triste porque ela foi pega roubando. Ela não teve um arrependimento, ela foi pega roubando e ficou triste. Né? Muitas vezes, quando nós vemos algumas pessoas, né, que vão presos, né, por exemplo, você se arrepende de ter roubado tal pessoa? Você fala assim, claro que eu me arrependo, eu estou preso. Você percebe que ele não está arrependido, ele só está com uma tristeza porque ele está preso. Entende? Não porque ele errou. E é isso que o apóstolo Paulo está falando. Se você tem a tristeza porque você errou contra Deus, isso é muito bom, porque isso vai gerar arrependimento. Agora, se você só está triste porque alguém descobriu o seu pecado, aí não é muito bom, não. Porque você não está tendo um arrependimento genuíno. E é isso que o apóstolo Paulo fala. Você pode estar nesse mundo, às vezes você vai cometer um pecado, você vai errar. Mas se arrependa. E se você for exortado, se nós exortarmos, e isso causar um entristecimento por causa do pecado, como aconteceu com Davi, quando Natan exortou ele, falou, olha, tem várias ovelhas aqui, né, quando ele mata Urias para ficar com a esposa dele, ele fala assim, tem um cara que tem várias ovelhas e tal, e uma pessoa tem uma só. Esse cara rouba a ovelha dessa pessoa e mata essa pessoa ainda. O que você acha que tem que acontecer com essa pessoa? Daí Davi responde, tem que ser morto, com certeza. Então essa pessoa foi você que fez isso com Urias. Você podia ter a mulher que você queria. E acabou pegando a mulher de um amigo seu. E aí Davi se arrependeu amargamente, se entristeceu pelo que ele fez. Aí houve arrependimento pelo que ele fez. Houve tristeza pelo que ele fez. Entendem? É isso que o apóstolo Paulo está falando. Isso traz júbilo para ele. E ele finaliza. Alegro-me, já lá no versículo 16. Eu vou falar do 15, né? E o seu estranhável afeto cresce mais e mais para convosco, lembrando-se da obediência de todos vós, de como recebeste com temor e tremor. Alegro-me porque em tudo posso confiar em vocês. Isso é legal. O apóstolo Paulo ele fala todas as coisas ali para aquela igreja de Corinto. Ele exorta coisas pesadas, mas também fala coisas muito confortantes. E fala da questão do amor. Ele confia tudo naquela igreja. Todas aquelas pessoas. Fala, exorta, abraça, se alegra, chora, ama, se entristece.
Ele confia tudo àquela igreja. Isso é um relacionamento. Isso é lindo. É isso que Jesus nos chama, para que tenhamos um relacionamento sincero com as pessoas. Que tenhamos um relacionamento sincero com Deus. Mas nós só conseguimos amar as pessoas se nós amarmos a Deus em primeiro lugar. Se nós amarmos a Jesus. Se nós nos entristecermos com o nosso pecado. Se nós soubermos o nosso papel aqui, que nós somos luz. E que nós não viemos para nos conformar, mas que nós viemos para remodelar este mundo conforme Jesus quer. Alguém quer falar alguma coisa? Passei 2 minutinhos antes de nós orarmos. Não? Ninguém? Certeza? Então já vou pedir para fazer a oração final. Vou pedir, Jorginho, você consegue orar para nós, para encerrar? Boa. Consigo sim. Vamos orar então. Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado porque o Senhor cuidou da gente. Obrigado porque a gente tem o privilégio de ter a internet, o privilégio de ter um celular, um computador, para que a gente possa, mesmo longe, a gente possa manter o corpo de Cristo, a gente possa manter a comunhão. E obrigado porque hoje a Tua palavra foi viva e eficaz para a gente, Deus. Obrigado porque a gente pôde ver o Senhor no Alan falando. E eu peço que a gente possa praticar isso, que isso não entre por um ouvido e saia pelo outro, mas que isso mexa no nosso coração e que, assim como o Senhor fala na Bíblia, que a Tua palavra ela nos ensina e nos exorta, que a gente possa aprender com a vida de Paulo, com o testemunho que ele deu para Coríntios, que a gente tem que amar e a gente só consegue amar se a gente estiver no Senhor. Porque o Senhor é amor. Sem o Senhor a gente não sabe o que é amar. Sem o Senhor a gente não sabe o que é pensar no próximo, Deus. Que a gente possa ter esse amor, que a gente possa enxergar e ver que aquelas pessoas que não têm o Senhor estão caminhando para a morte. Que a gente possa ter esse pensamento e que a gente possa amar eles em primeiro, Deus. Que a gente não julgue, que a gente não queira ser melhor do que eles. E sim, que a gente queira amar eles, Deus. Que a gente queira mostrar a Tua salvação, Deus, que é pela graça e não é mediante a nós, Deus. Então, a gente não tem mérito nenhum nisso, Deus. Que a gente tenha essa humildade. Esteja com a gente durante o nosso dia agora e que a gente possa viver para o Senhor, Deus, e pelo Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Tem recado da diretoria aí? André, eu tenho, bom, só para o pessoal ficar atento aí, né? A gente tem bastante usado o Instagram, WhatsApp como recado, mas pedir paciência pro pessoal mesmo. A gente sentiu um pouco de, como fala? De menos frequência, né, do pessoal. Mas, gente, só paciência. Eu sei que a quarentena tá um pouco difícil, né? Já são bastantes meses, mas já estaremos de volta. Já a gente vai estar de volta com os cultos, né? Só esperar mais um pouquinho até as coisas se normalizarem. Peço só um pouco mais de paciência. Quem você sente falta, talvez mande mensagem, pessoal, não tô vendo você lá nos EBDs, não tô vendo você assistindo as lives que a gente está fazendo. Mas já está de volta e fique atento aí às programações que a gente não para. Amém. Só isso. Legal. Feliz Dia dos Pais para os pais aí, né? Acho que não deve ter nenhum pai aqui no grupo. Tem o Vinícius, né, Vinícius? Você é pai? Tem o Helber. O Helber. O Helber tá o Helbinho. Parabéns, Helbinho. Parabéns, Helber. Tá aqui sim, nem tinha visto o Helber. Grande Helber. Feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais para os pais de vocês. Deus abençoe. Estamos juntos. Precisando de alguma coisa, só mandar mensagem para nós aqui no grupo em particular, que estamos prontos para estarmos juntos, orando, compartilhando as nossas dificuldades e alegrias. Deus abençoe todos e um bom domingo. E um bom Dia dos Pais para vocês. Bom domingo. Bom domingo, gente. Bom domingo, galera. Valeu. Um abraço. Tenha um dia feliz aí, tá bom?